É isso aí, pessoal. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações diretamente de Brasília. Logo cedo tem uma bomba e você tem que acompanhar este vídeo até o final para não perder nada, para sair muito bem informado. Vamos aqui com o Braddock Show após condenação de Bolsonaro, rebelião não só no Brasil como nos Estados Unidos. Estão preparando já o contra-ataque a toda a corte, né, que fez esse teatro e acabou condenando Jair Bolsonaro. Pessoal, vamos com o Braddock Show, deixando os créditos ao canal do Braddock na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, pessoal, se inscreva, dê aquela forcinha, se inscreve no canal, deixe seu like. O like é muito importante para a notícia chegar a mais pessoas. Eu preciso do seu like. Então se inscreva no canal, comentem, deixem sua opinião. Agora bora pro conteúdo, bora pra notícia. A avaliação sobre tudo o que aconteceu hoje e as perspectivas, o que se desenha agora de verdade. Vem reação do Congresso? Vem reação de verdade dos Estados Unidos? É possível uma reação jurídica? Qual? Vamos lá, sua avaliação. Serrão, fui sabotado em meu áudio, né? Isso aí foi sacanagem de alguém. Gente, uma boa noite para vocês. Eu estou desolado. Eu acho que é nítido, dá para olhar para minha cara e ver, né, que eu tô de luto, porque é a morte do direito. Veja, é a minha área de atuação. Eu sou advogado nesse processo. Eu conheço esse processo. Então, deixa a política de lado, não é o Jeffrey eleitor do Bolsonaro, não é o Jeffrey de direita. Eu falo agora como o Jeffrey advogado. Hoje eu assisti, essa semana eu assisti uma sentença, uma decisão, de um processo que eu conheço. E eu sei que nesse processo não há provas de tentativa de golpe. Eu sei que não houve tentativa de golpe. Eu tô falando para vocês, Brasil, não houve tentativa de golpe, tá? Não caiam nessa armadilha. Não existiu, não tem prova. Na história do Brasil, não existe um processo com 78 terabytes. Nunca no Brasil. Nós tivemos um processo contra a corrupção, contra o narcotráfico, de 70 terabytes. Nunca e nunca teremos. E nesse processo de 78 terabytes, não tem prova de golpe, não tem uma mensagem, não tem a tal da minuta. O Fux disse, sequer existe minuta de golpe. Você não tem uma testemunha, você tem o Mauro Cid com todas as suas contradições, com todos os problemas, porque esse processo nasceu para ter esse resultado. É um processo de cartas marcadas, ele nasceu para chegar no dia de hoje. Só que eu digo para vocês, embora ninguém mais acredite que haja respeito à legislação, haja respeito à lei, haja respeito à Constituição, tivemos uma divergência. O Fux, ele divergiu. Tá? Estamos na primeira turma, teve uma divergência, e o artigo 333 do Regimento Interno, ele diz que neste caso cabe um recurso de embargos infringentes. O que significa embargos infringentes? Havendo divergência, você pode mandar esse caso para o plenário, tá? Só que o recurso ele será feito ao Alexandre de Moraes, Serrão. E o Alexandre de Moraes pode pegar esse recurso e matar no peito e dizer o seguinte, não, eu não conheço esse recurso, eu não vou mandar para o plenário este caso, porque eu entendo que uma única divergência não é suficiente, muito embora não haja essa distinção na legislação. A norma diz uma condenação não unânime. Havendo uma divergência, né, você pode fazer embargos infringentes, que é levar esse caso para o plenário. Então, o que vai acontecer agora, Serra? As pessoas querem entender. Tá, e agora? O que vai acontecer? Agora é que o Bolsonaro ainda não iniciará o cumprimento de pena, tá? Porque não transitou em julgado. O Bolsonaro está preso, tá? Mas tecnicamente ele ainda está preso provisório. Não iniciou o cumprimento da pena. Esses 27 anos não iniciaram e não iniciarão tão cedo, porque o cumprimento da pena é só com o trânsito em julgado, Serra. O que é o trânsito em julgado? Não cabem mais recursos. Então, condenado,
e não cabe mais recurso. Aí transitou em julgado, aí inicia o cumprimento da pena. Tá? Ainda cabem embargos de declaração, que é discutir contradição, omissão nessa decisão, tá? Isso já ganha umas 2, 3 semanas. Tá? E aí, esse embargos infringentes quer enviar esse caso para o plenário. A grande discussão será que o Alexandre de Moraes vai aceitar e vai enviar para o plenário? Ou será que ele vai matar no peito e vai dizer que não cabe esse recurso? Eu acredito que esse caso vá para o plenário. O Fux tem tamanho, o Fux tem respeito para peitar que esse caso vá para o plenário. Claro, esse processo nasceu para terminar em 2025, porque eles não querem que se estenda para 2026, porque em 2026 é ano de eleição e eles não querem que haja o argumento de ser um processo político, o que sabemos o que ou é. É luto, gente. É luto total hoje, porque não tem nada de direito nisso daqui. É um julgamento político. Todo o direito que se ouviu falar nesse caso teve no voto do Fux hoje. O que se viu hoje foi novela. A Carmen Lúcia parecia que estava narrando o último capítulo de uma novela da Globo. É triste ver que a justiça brasileira faliu, Serrão. Citou poesia de Afonso Romano Santana, falou de Vitor Hugo, ela devia ter falado do livro 1793, que ali ela ia tratar, né, da Revolução Francesa, como é que a Revolução Francesa se aplicasse a esse caso do 8 de janeiro, mas não foi isso que ela fez, não. Então vamos lá, vamos analisar. A oposição promete pedir um habeas corpus baseado no voto de Luiz Fux sobre a incompetência do Supremo Tribunal Federal da primeira turma para julgar esse caso. O deputado Zucco disse ser inadmissível continuar o julgamento após o Fux declarar a incompetência, mas dizer isso não adiantou nada. E agora o deputado também alega que esses argumentos serão determinantes para a anistia. Só que Alexandre de Moraes já disse que não adianta votar a anistia, que o Supremo já decidiu que a anistia não vai valer para esses crimes. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, promete retornar a Brasília para fazer aí pressão sobre Hugo Mota para a votação da anistia. Tarcísio insiste com Hugo Mota para que ele paute a anistia e deixe a Câmara decidir. Hugo Mota resiste, negocia com o governo sobre imposto de renda e PEC da segurança e vai receber o recado do Supremo hoje, certamente já recebeu, de que não é para tocar na anistia, se aprovar a anistia, o Supremo vai rejeitar. E aí, Fabiana Barroso, como é que a gente vai resolver esse impasse? Bom, primeiro em relação ao deputado Zucco, eu peço que deputados se concentrem no âmbito político. Jurídico, temos advogados aí para poder fazer isso. Campo político, a gente está precisando de gente que brigue, né? Então, por favor, nada de habeas corpus. Em relação ao Tarcísio, fontes lá da Gazeta do Povo, que também a gente trabalha juntos aí, Serrão e Chiquini, foi constatado, entraram em contato hoje com os assessores do Tarcísio, e os assessores falaram que ele vai a Brasília, mas não se sabe qual texto. Acho maravilhoso isso, né? Nossa, que excelente. Vai lá, dá uma pressionada, tá, e qual o texto da anistia? Como se não bastasse, né, não saber nem qual o texto da anistia, que isso faz toda a diferença, não sei se eles perceberam, mas o que está ali impedindo de qualquer coisa de evoluir no Brasil é o sancionado violador de direito fundamental pelos Estados Unidos, Alexandre de Moraes, que já disse aos berros hoje, na dosimetria da pena, vou repetir isso, porque o pessoal parece que não está compreendendo, que não tem anistia, que não tem perdão e que não adianta não. Como se não bastasse o pessoal entender que o jogo não é brincadeira, o Alexandre de Moraes acabou de cassar o mandato do Ramagem. Então, assim, Ramagem cassado, pena 16 anos. Vão esperar o quê? Que tipo de recurso? Vocês acham mesmo que recurso vai ter algum efeito jurídico se na esfera política, que é a remoção do sancionado do cargo? Precisa haver uma renovação agora do Supremo. E para isso tem um negocinho chamado impeachment. Gente, não tem jeito, é este o verdadeiro impasse. O restante, gente, é tudo secundário. Eu acho que a gente está perdendo tempo à toa.
E se o Congresso Nacional não tomar a medida urgente, o tempo passa, o tempo voa e dançou, porque esse é o fato concreto. E quem já sofreu o impeachment agora foi o deputado Alexandre Ramagem, decretado por Alexandre de Moraes. Situação cada vez mais complicada, Jeffrey Chiquini. A gente está vendo aí que esse impasse tem tudo para ir longe do ritmo em que ele está sendo adotado, a não ser que venha a sanção americana ampliada, como os americanos estão prometendo. Mas que sanção é essa, né? E de novo, né? O Brasil não consegue resolver, não mostra competência para resolver o seu problema interno, porque essa crise é política, era só ser resolvida pelos políticos, mas eles têm medo, eles não querem, eles são incompetentes. Tem que mudar essa porcaria desse parlamento também, não dá, Chiquinho, não dá mais. Tem que mudar porque o Senado Federal está sendo conivente com o que está acontecendo. Veja que no voto hoje do Alexandre de Moraes, eu acompanhei atentamente, ele diz estar condenando esses acusados do Núcleo 1 por tentativa de golpe a preservar a independência e separação dos poderes. Mas neste mesmo voto, ele diz que o STF não aceitará a anistia do Congresso. Olha a incongruência. A Constituição Federal, que é maior que o STF, a Constituição Federal é a nossa lei maior, é ela que constitui o Estado e os poderes. Ela confere ao Congresso Nacional, ao Poder Legislativo, a anistia, e não o Poder Judiciário. Não tem como dizer ser a anistia inconstitucional se ela está prevista na Constituição. E quando o STF invade a essa discussão, o STF está invadindo a competência de um poder e está violando a separação de poderes. Então, o que eles querem não é preservar a independência dos poderes, o que eles querem é poder. E o Brasil se tornou uma ditadura sui generis. É a primeira ditadura da história do mundo que ela é governada pelo Poder Judiciário. O STF quer governar o Brasil. O STF não é mais um órgão judicante, não é mais uma corte de justiça apenas. É um tribunal político. Chegou Outlander. Processo contra Bolsonaro e alega incompetência absoluta do STF. Ministro aponta a ausência de foro privilegiado, visto que a corte não é o juízo natural para julgar o caso envolvendo suposta tentativa de golpe em 2022. O ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal abriu divergência nesta quarta-feira ao votar pela anulação do processo que julga o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados de envolvimento em uma suposta tentativa de golpe de Estado. Em seu voto, Fux sustentou que a corte é incompetente para analisar o caso, uma vez que nenhum dos réus possui atualmente foro por prerrogativa de função. Segundo o magistrado, os atos investigados ocorreram entre 2020 e 2023, período em que a jurisprudência da Corte era clara quanto à cessação do foro especial após o fim do mandato. Naquele período, a jurisprudência era pacífica, consolidada, inteligível, que uma vez cessado o cargo, a prerrogativa de foro deixaria de existir. Nesse caso, os réus perderão seus cargos muito antes, afirmou. O entendimento contraria os votos do relator Alexandre de Moraes e do ministro Flávio Dino, proferidos na terça-feira, que defenderam a manutenção do processo na primeira turma. Ainda devem se manifestar os ministros Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Fux argumentou que manter o caso no STF viola o princípio do juiz natural e compromete a segurança jurídica. Estamos diante de uma incompetência absoluta que é impassível de ser desprezada como vício intrínseco ao processo, declarou. O ministro também mencionou preocupações anteriores com a condução do caso, especialmente após a delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Desde que Bolsonaro se tornou réu, Fux vinha demonstrando desconforto com os aspectos jurídicos da investigação. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Valeu!